Capítulo 1. Terra vermelha. No Brasil, existem 4 principais tipos de solo. Além do vermelho, temos o massapê, o salmourão e os aluviais. O solo vermelho, também conhecido como terra roxa, é rico em nutrientes e ótimo para o plantio. Embora precise de muito cuidado, esse tipo de solo é encontrado na região sul do país, bem como em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Os imigrantes que aqui chamaram a terra de roça, que significa vermelho em italiano, o que possivelmente tenha influenciado o modo como chamamos esse tipo de solo até hoje. A cor, no entanto, é resultado da composição química, óxidos de ferro e outros minerais, da terra. A influência cultural apenas contribuiu para a popularização do termo. Na atualidade, fala-se muito sobre a dicotomia entre o antigo e o novo, por vezes, sobre substituir o velho pelo novo, especialmente no campo das ideias. Na cultura de um povo que, durante um longo período, desenvolveu costumes que foram aprovados e aceitos pela sociedade, manifesta-se, à medida que a civilização avança e surgem novas ideias, o embate do velho contra o novo. A tradição, segundo o pensador G. K. Chesterton, não é adorar as cinzas, mas transmitir o fogo, ou seja, manter a chama acesa e continuar o legado construído ao longo do tempo. Todo o processo de fundação e desenvolvimento que vemos na história do nosso município demonstra um rico conteúdo histórico, que deve ser conservado, mantido, para que não se perca nas ruínas do passado. São as bases para que o novo, ao chegar, não comece do nada, mas tenha bases sólidas para seguir em frente. Vamos dar um breve passeio pelas gêneses da cidade, buscando contar um pouco do contexto de seu surgimento. Temos como objetivo chegar ao cidadão comum, levando este texto para que, com base no passado, possamos juntos projetar o futuro. As ideias que serão apresentadas são projetos ligados diretamente à estrutura cultural. A transformação cultural não pode começar de cima para baixo, dos governantes para a população, pelo contrário, deve começar de baixo para cima, do povo para os governantes. As ideias que partem de cima para baixo representam engenharia social, enquanto as ideias que partem de baixo para cima representam batalha cultural. A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, afirmou Abraham Lincoln. Entretanto, a democracia parece terminar logo após elegermos nossos governantes. Por isso, fica claro que uma mudança não depende apenas dos dirigentes. Após votarmos, devemos seguir com o propósito de mudança. Algo que excede o desejo pessoal, algo que visa ao futuro e busca assentar as bases para uma sociedade melhor. Reclamar desde um lugar cômodo, sentado no sofá de casa ou expressando sua opinião crítica nas redes sociais, não é o suficiente. Temos que fazer aquilo que deve ser feito, entrar no debate das ideias, entrar na batalha cultural. Ou você vai seguir somente votando e esperando que seu candidato eleito faça tudo? Acho que você já percebeu que ele não vai fazer, não é? A sociedade civil organizada, além de exercer o direito de cobrar seus governantes, pode e deve propor ideias, criar projetos e levá-los até seus representantes, dando aquele empurrãozinho, para que isso os ajude. A conexão com nossas raízes e com a história é o combustível para a tomada de decisões. Quando falamos de cultura, de cultivar ideais e tradições, a palavra cultura deriva do latim colere, que significa cultivar, referimos-nos a esse vínculo com nossas origens, as quais devemos aprender a valorizar. Assim foram construídas as grandes urbes, como no caso de Roma, segundo a fábula da fundação de Roma, embora nem tudo seja fábula, como afirma Indro Montanelli, autor do livro A História de Roma. Conta-se que Enéas escapou da queda de Troia levando consigo os deuses da cultura troiana, guardados em um baú confiado pelos defensores da cidade. Mesmo com a destruição de Troia, sua essência não seria perdida, mas renasceria em outro lugar. Enéas vagou por diversas terras até chegar ao reino de Lácio, onde se casou com Lavínia, filha do rei local. Em sua honra, fundou uma cidade e, com ela, iniciou um legado. Seu descendente Ascânio deu continuidade a essa história ao fundar Alba Longa. Gerações mais tarde, Numitor e Amulho, descendentes de Enéas, disputaram o trono de Alba Longa. A rivalidade acarretou traições e assassinatos, e Amulho usurpou o poder. Réia Sílvia, última descendente direta da linhagem, foi poupada, mas condenada à vida de sacerdotisa. Certo dia, durante um passeio, ela adormeceu à beira de um rio. O deus Ares, ao vê-la, apaixonou-se e a deixou grávida dos gêmeos Remo e Rômulo. Quando Amulho descobriu a gravidez, poupou Réia Sílvia, mas ordenou que os bebês fossem abandonados no rio para morrer. Contudo, uma loba, atraída pelo choro dos meninos, encontrou-os e os amamentou. Outra versão sugere que Aca Laurentia, uma mulher apelidada de Loba, foi quem os criou.
Crescidos, Rômulo e Remo tornaram-se fortes e valentes. Derrotaram Amulio e restauraram Numitor ao trono, mas optaram por buscar um lugar próprio para fundar sua cidade. Depois de um desentendimento, Rômulo matou Remo e tornou-se o primeiro rei da nova cidade, a qual deu o nome de Roma em homenagem ao irmão. Assim nasceu a cidade que se tornaria um dos maiores símbolos de cultura, poder e civilização da história. Essa era a história que os romanos contavam a seus filhos de geração em geração, construindo uma identidade sólida em relação às suas origens. Eles se organizavam para o trabalho, se organizavam para a guerra e administravam suas terras com tanta habilidade que, com o tempo, absorveram outras cidades vizinhas, tornando Roma tão poderosa que a levou a dominar o mundo conhecido. Os romanos acreditavam carregar a essência da histórica e mítica Troia, além de ter ascendência celestial. De uma sociedade inicialmente agrícola, tornaram-se uma potência militar extraordinária. A força da cultura e a valorização da história fez dessa conexão com as raízes a estruturação de uma base para seguir crescendo, apontar para o futuro e traçar objetivos para que a cidade se desenvolvesse. Assim como os romanos tinham em Roma o centro de sua identidade, com suas tradições, valores e história, a cultura de um povo é o que dá sentido e unidade à sua existência. Ela é a alma que conecta gerações, que transforma o caos da vida em sociedade em uma narrativa compartilhada, capaz de inspirar, educar e fortalecer. Um povo sem cultura é como uma árvore sem raízes, incapaz de se sustentar diante dos ventos da mudança e fadada a desaparecer. É na cultura que encontramos os alicerces para a formação de cidadãos conscientes, de comunidades prósperas e de um futuro sustentável. Por isso, promover e preservar a cultura não é apenas um dever, mas uma responsabilidade sagrada de cada geração.